Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje estou com o Ellerson Santos, que fala sobre Fraternidade Sem Fronteiras e também sobre caridade em geral. O Ellerson, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade para falar sobre um tema que toca não apenas o Espiritismo, mas todos aqueles corações caritativos, né? Que é a prática do bem, né? O fazer a caridade. Bom, inicialmente, né, o que você fala para espíritas e não espíritas, né, para o nosso público de casa sobre a caridade? É uma alegria, Giovana, estar aqui participando do programa, para nós podermos conversar sobre este tema de grande importância para todos nós que nos encontramos encarnados aqui na Terra. Nós diríamos que a caridade é a expressão do amor. Paulo de Tarso, ele diz que a caridade é o amor em ação. Independente da religião que nós tenhamos, sejamos espíritas, católicos, protestantes ou mesmo outras filosofias e religiões não cristãs, a caridade é uma prática muito presente porque é realmente nos colocarmos no lugar do outro, sentir a dor do outro para despertarmos o amor dentro do nosso coração. Buda, ele falava a respeito disso. Ele dizia que é necessário nós termos compaixão para depois despertarmos o amor na intimidade do nosso ser. E assim nós vamos tendo a oportunidade na convivência com as pessoas ao nosso entorno, sejam aquelas que nós conhecemos, aquelas que nós desconhecemos, para poder estender a mão e fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. E quando nós falamos nessa prática, né, do bem, na caridade, a gente pode aplicá-la em várias frentes, correto? Sim, porque quando nós falamos sobre caridade, as pessoas de uma maneira geral, elas acreditam que caridade é você doar coisas, é você dar um prato de comida a quem tem fome, dar remédio a quem está doente ou vestir a quem está nu. Isso também é uma ramificação da caridade, que nós chamamos caridade material, aquela que também é um cumprimento do nosso dever. Porque nós vivemos um mundo onde as pessoas morrem à fome, Allan Kardec diz isso, nós deveríamos ter vergonha de viver. Mas o fato que há uma caridade mais profunda, que é a caridade moral, que é aquela quando nós nos oferecemos, quando nós nos doamos à pessoa que realmente se encontra necessitada. Então todos nós, independente da nossa classe social, temos condições de fazer a caridade. Dar um ombro amigo, escutar alguém que está em aflição, dar uma palavra de consolo. São situações que parecem muito pequeninas, mas que fazem a diferença para aquela pessoa que nos procura, aquela que está necessitada. Oferecer também o pão espiritual, correto? Sim, aquele pão que Jesus se referiu, que quem comesse jamais teria fome. É essa doação que marca profundamente o coração do outro. Porque quando nós damos, Giovana, uma pessoa um prato de comida, amanhã ela tem fome novamente. E ela vai necessitar que outra pessoa possa lhe oferecer a nós mesmos. Mas quando nós nos damos, isso marca a vida daquele ser, de tal forma que ele nunca mais se esquece. Porque é algo que está sentindo dentro do seu coração aquela ausência, aquele vazio existencial, onde de alguma forma nós podemos repletar através das nossas atitudes. E falando em atitudes, né, você tem um trabalho também muito grande, né, na área da educação, né? Você fez um trabalho assim ímpar, né, com as crianças de Moçambique, né? O que você pode falar sobre esse trabalho? Nós fazemos parte de uma organização que se chama Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza um trabalho não apenas na África, como aqui também no Brasil. São várias frentes de atividades, onde uma delas está voltada à educação. Embora nós não sejamos formados na área pedagógica, a nossa experiência toda é de um voluntariado. Durante muitos anos, na Casa Espírita em que nós militamos, nós trabalhamos na evangelização infantil, uma relação muito estreita com crianças. E quando nós conhecemos o coordenador da Fraternidade Sem Fronteiras, Wagner Moura, que mora na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul,
ele nos convidou para que nós pudéssemos realizar este trabalho, especialmente em Moçambique. E quando nós fomos pela primeira vez aquelas terras tão distantes, nós nos encantamos com o trabalho, com as atividades da instituição, e ele então fez um convite que alargou as possibilidades, que seria de coordenar a caravana de educação. Então agora, por ano, nós temos ido 3 vezes para realizar as atividades nas nossas unidades. Hoje nós temos 26 unidades na África, tanto em Moçambique quanto em Madagascar. E nessas unidades nós preparamos os monitores para o trabalho de reforço escolar e também para que possam, no transcorrer do ano, ensinar valores para as crianças. Porque como a Fraternidade Sem Fronteiras ela não tem nenhuma vinculação religiosa, a nossa proposta não é ensinar essa ou aquela religião, é levar a base moral para que as crianças possam se tornar homens e mulheres de bem. É uma prática que nós realizamos e nós muitas vezes dizemos que quando fomos convidados, nós fomos com o intuito de doar, mas na verdade fomos nós quem muito recebemos. Porque, em verdade, a Fraternidade Sem Fronteiras, ela nos oportuniza o aprendizado, a descoberta da nossa intimidade e a valorização da nossa vida, quando nós vemos pessoas que não têm absolutamente nada, mas que são profundamente felizes. Wellerson, se não me engano, em Moçambique e também se fala o português, correto? Sim, eles foram colonizados por Portugal, eles falam a língua portuguesa, mas também falam um dialeto chamado Xangana. Então, as crianças que ainda não foram alfabetizadas, elas não falam português. Também os adultos que não tiveram oportunidade de estudar, eles falam apenas o dialeto. Então, é necessária a tradução. Mas, de uma maneira geral, nós nos comunicamos muito bem com a língua portuguesa, levando o conhecimento àquelas pessoas. Então, essa questão do idioma não é uma barreira? Não é uma barreira. Às vezes, a gente pode enfrentar algumas dificuldades nas unidades, por exemplo, que inauguram, até que as crianças se adaptem, porque quando nós fomos pela primeira vez visitar Moçambique, algo que nos chamou muita atenção foi que numa das unidades em que nós estávamos e ficamos hospedados, a aldeia de Muzumuia, nós chegamos, eles estavam já nas salinhas de aula e fomos visitar cada salinha, e quando chegamos nos menores, eles começaram a chorar, a gritar de pavor realmente. Nós éramos em torno de 6, 7 pessoas. Nós ficamos muito assustados com aquela situação. Elas apontavam e gritavam mulungu, mulungu, e nós não sabíamos o que era. Depois nos disseram que mulungu quer dizer branco. E as crianças pequenas, em torno de 3, 4 anos de idade, elas tinham medo de nós, que éramos os brancos que estávamos chegando ali. Hoje, elas se adaptaram bem, nós temos caravanas mensais que vão a Moçambique e, naturalmente, a experiência, a lida do dia a dia fez com que quebrasse essas barreiras. Mas foi uma situação muito interessante que nós vivenciamos e que, com o tempo, foi sendo transformada quando nós demonstramos sentimentos, quando nós abraçamos aquelas crianças, porque elas são muito emocionais, elas sempre querem ficar no colo, querem ficar pegando na gente, porque realmente aquela falta do carinho, do amor, já que muitas delas são órfãs de pai e de mãe. E também uma demonstração de carinho, né, de amor por parte delas, correto? Sim, a gratidão. A gratidão é algo muito vivenciado no coração do povo africano, especialmente em Moçambique. Isso também nos encantou muito, porque às vezes nessa nossa movimentação do dia a dia, quando nós buscamos auxiliar alguém, a pessoa às vezes ela é ingrata. Não que nós tenhamos que fazer a caridade esperando recompensa, não é isso que nós estamos falando. O que nós queremos dizer é que a expressão desse povo, da gratidão, é algo que toca profundamente o nosso coração. Eles falam canimambo, que quer dizer muito obrigado. Uma expressão muito utilizada a todos os momentos nas unidades, quando nós temos reuniões, eles expressam
pelo canto, pela dança, pela fala, o sentimento de gratidão que eles têm pelo trabalho que é realizado junto com eles. E esse trabalho, né, que você desenvolveu, você acabou sendo inspirado a escrever um livro chamado Ubuntu, correto? O que quer dizer Ubuntu, né? E você pode contar como você teve essa inspiração de escrever esse livro? Viajando para Moçambique, as primeiras vezes nós fomos com o coordenador, o Wagner Moura. Hoje nós vamos coordenando uma caravana sozinhos, mas quando nós íamos, nós ficávamos observando as atitudes do Wagner, as experiências que ele contava para nós. E nós dissemos um dia a ele: Wagner, essas histórias elas precisam ser registradas, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco a respeito da Fraternidade Sem Fronteiras. E ele disse: se você quiser escrever, fique à vontade. Então, numa das viagens, foi muito curioso isso também, porque a viagem para Moçambique é em torno de 10, 11 horas de voo, e durante o voo inteiro nós fizemos uma entrevista com Wagner, gravada, e foi a partir dessa entrevista que todos os capítulos foram escritos. Olha. Então nós resolvemos escrever o livro, que demos o título de Ubuntu, um só povo, um só coração. É uma palavra da cultura Xhosa africana que significa solidariedade. Inclusive um vídeo na internet falou-se muito a respeito dessa palavra Ubuntu, numa experiência que foi realizada com crianças. O pesquisador esteve numa determinada aldeia da África e ele levou um jarro de barro onde dentro estavam balas e deu para as crianças um pedaço de pau para que elas pudessem quebrar. E disse que quem quebrasse, que levaria todo o conteúdo. E de repente, aquelas crianças se uniram, pegaram juntos o pedaço de pau e elas quebraram todas juntas para que o conteúdo pudesse ser repartido para todas. E aí nós vemos mais uma expressão da caridade, porque mesmo não tendo recursos, elas entendem a repartir, compartilhar aquilo que tem. É o óbolo da viúva do Evangelho de Jesus, dar o pouco que se tem para o outro que nada tem. Ou seja, é uma prática constante, né? Essa vivência que vocês estiveram em Moçambique, né? Da solidariedade, da caridade, da união, do compartilhamento, né? É uma vivência que nós buscamos ter, porque nós estamos caminhando todos para a descoberta dos valores dentro do nosso coração. A constante que nós observamos, Giovana, é com o povo. O quanto eles são amáveis entre si, o quanto eles se ajudam. Algo que nos chamou também muita atenção nas visitas que nós realizamos é esse auxílio mútuo. Quando uma criança fica feliz porque a outra ganhou, mesmo ela não tendo ganhado, ela esboça nos lábios um sorriso. Algo bem diferente da nossa cultura brasileira, onde as crianças elas fazem birra, onde elas querem o que é do outro, não sabem compartilhar a alegria. E em Moçambique, especialmente, nós não podemos falar dos outros países que desconhecemos, mas em Moçambique que nós observamos esse compartilhar e essa vivência tão profunda no coração daquele povo. Maravilha. Wellerson, a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Para saber um pouco mais sobre a AME Santos, você pode entrar em nosso site, que é www.amesantos.net.br, e lá você vai saber todas as novidades sobre cursos e palestras da Associação Médico Espírita, ou também através de nossa página no Facebook, AME Santos. Lá você terá todas as programações da semana, bem como informações sobre os nossos convidados que vêm aqui no Espiritualidade em Debate. Hoje estou falando com Wellerson sobre a caridade, né? E você deu um ótimo exemplo do seu livro, Ubuntu,
Só para o pessoal de casa saber, quem quiser adquirir, como pode adquirir esse livro? Tem disponível na internet, em livrarias? O livro Umbutu, Um Só Povo, Um Só Coração, ele pode ser comprado para aquelas pessoas que estão nos assistindo pelo site da Fraternidade Sem Fronteiras, www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Entre em contato com o escritório, que eles vão ter o maior prazer de atender a todas as pessoas para que possam comprar o livro, porque os direitos autorais dessa obra são voltados para a Fraternidade Sem Fronteiras. Que maravilha! A gente falando de caridade, mais uma demonstração, né? Wellerson, me diz uma coisa, quando nós praticamos a caridade, né? Por vezes a gente começa a praticar assim, numa de eu só vou ajudar um pouquinho, mas isso retorna para a pessoa como um grande bem-estar, não é? Na sua vivência, tanto na prática espírita, na prática, né, nessa ajuda educacional que você faz aos outros, você já teve retorno de pessoas que sentiram uma modificação interna através dessa prática constante da caridade? Quando nós exercemos a caridade, os outros sentimentos que precisamos trabalhar na intimidade do nosso coração, Giovana, automaticamente nós sentimos uma mudança interior. Porque é o despertar dos valores que já estão intrínsecos dentro de nós e muitas vezes esquecidos. Quando nós começamos a transformar a nossa vida e sair dessa movimentação do egocentrismo, onde nós achamos que somos o centro de todas as coisas, e começamos a compreender que há um mundo à nossa volta, onde existem pessoas que estão numa situação muito mais difícil que a nossa, que nós não temos o maior problema do mundo, a nossa vivência ela se torna diferente. Nós começamos a reavaliar os nossos comportamentos, nós começamos a meditar sobre a nossa própria vida, o quanto nós temos de bom e o quanto nós podemos auxiliar aqueles que nada têm. E automaticamente esse processo ele vai nos trazendo uma iluminação interior. Nós costumamos dizer que o maior pagamento para a prática da caridade é a alegria que nós sentimos. Porque quando nós vemos alguém que estava sofrido, com um sorriso nos lábios, alguém que nos aperta a mão agradecendo por aquele prato de comida que recebeu, ou mesmo por uma palavra de consolo, isso já vale para toda uma vida. Porque às vezes nós ficamos esperando recompensas grandiosas, o aplauso do mundo, os troféus, mas tudo isso passa. E Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita, ele diz que todas as vezes que nós fazemos a caridade esperando recompensa, nós já recebemos a recompensa, que foi o reconhecimento das pessoas. Quando nós praticamos a caridade sem nenhum tipo de espera, a recompensa ela é totalmente interior. É aquela consciência do dever cumprido. É até uma mola propulsora para a nossa própria reforma íntima. Sim, porque quando nós praticamos a caridade, nós começamos a observar as pessoas que estão ao nosso entorno. E a dor do outro, ela nos ensina a lidar com a nossa dor. Ela nos faz enxergar que às vezes a nossa dor é mínima, enquanto outras pessoas estão em situações muito mais difíceis. E isso vai nos dando forças para nós caminharmos e valorizarmos as experiências pelas quais nós passamos. Existem práticas caritativas de mais ou menos valor? Não. A caridade, ela é na sua mais pura expressão, é aquela da doação íntima. Não existe aquele que faz mais, menos, ou que é um trabalho mais grandioso, menos grandioso. Todos nós, fazendo aquilo que nós podemos, estamos realizando aquilo que devemos. Gandhi, ele diz uma frase: seja você a mudança que quer ver no mundo. Não adianta nós querermos fazer coisas que não estão sob a nossa alçada.
No livro O Mestre da Educação, que é um livro espírita, de Pedro de Camargo, ele foi um grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira, ele diz que comumente na nossa caminhada, nós temos às vezes a vontade de cumprir um dever que é longínquo e esquecemos o dever imediato, que é aquele que está do nosso lado. Então a pessoa ela quer mudar o país, mas ela não modifica a si própria. Então é um trabalho às avessas, que na verdade só podemos mudar o que está fora quando nós mudamos aquilo que está por dentro. Então a caridade, ela tem o seu valor primeiramente para nós mesmos, porque é outra visão deturpada que nós temos da caridade, que nós achamos que fazer caridade é ajudar os outros. E, na verdade, os maiores necessitados somos nós, que estamos tendo a oportunidade de fazer aquela movimentação para o despertamento dos sentimentos dentro do coração. O primeiro beneficiado é que realmente é aquele que pratica, né? Não necessita ser algo grandioso ou mínimo, que algumas pessoas acabam se comparando ainda com outras, o trabalho do outro, olha o que o outro fez, né? Mas do mínimo ao máximo trabalho, o primeiro beneficiado é sempre você mesmo. Sim, essa questão da comparação é muito séria, e as pessoas às vezes ficam vendo trabalhos grandiosos, entre aspas, que são realizados por pessoas que estão na sociedade e querem ser tal qual essas pessoas, mas não veem também o preço que elas pagaram para chegar ali. O quanto de abdicação, de renúncia que tiveram que fazer para conquistar, para realizar. Não há como nós atingirmos um trabalho se nós não começarmos do princípio. A Fraternidade Sem Fronteiras, por exemplo, que nós já falamos sobre ela, começou o trabalho com 325 crianças. E hoje nós temos 15 mil crianças. Mas ainda há muito o que fazer, que nós temos milhões de crianças na África necessitadas. Mas não tem como nós atendermos milhões se nós começarmos de uma. Então, muitas vezes, na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, nós agimos dessa forma. Nós queremos fazer coisas que não estão na nossa alçada. Ah, se eu fosse professor, não ia ter mais ninguém analfabeto. Ah, se eu fosse médico, ninguém ia morrer na fila de espera. Ah, se eu fosse político, não ia ter corrupção. Mas nós não somos professores, não somos políticos, não somos médicos. Então nós temos que fazer o que nós estamos enquadrados dentro da possibilidade que está nas nossas mãos. E é assim que nós vamos compreendendo que a caridade, ela é grandiosa no sentido da oportunidade que bateu à nossa porta, que nós não podemos desperdiçar. E às vezes as pessoas não têm a dimensão do trabalho, né? Elas ficam vendo, não, a caridade é somente isso, né? Mas não vem o leque de possibilidades que elas podem realizar no trabalho ao próximo, correto? Allan Kardec, o nosso codificador, no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, na questão 886, ele questiona as entidades venerandas qual é o sentido da caridade, conforme entendia Jesus. E os imortais dão uma resposta muito interessante, que eles dizem que a caridade, segundo entendia Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O famoso BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então, em nenhum momento eles disseram que caridade, segundo entendia Jesus, era doação. Doação material, era vivência íntima. Sermos bons, indulgentes e perdoarmos aqueles que estão ao nosso derredor. Essa é uma grande expressão de caridade perante o nosso próximo mais próximo, os nossos familiares, os nossos amigos, mas principalmente com as pessoas que nós desconhecemos. Porque às vezes você comentou um lado muito bom, né? Fazer a caridade também dentro de casa, dentro da nossa família, porque às vezes a gente está tão preocupado com o exterior, né? Com as pessoas que estão mais distantes, que a gente esquece, claro, uns mais, outros menos, né? Daquela prática do olhar, do afeto para quem está mais próximo, né? Nós acreditamos, Giovana, que toda movimentação para realizar o bem, ela é muito positiva. Mas o que muitas vezes nós observamos, vamos supor que aconteça uma calamidade no mundo e faça uma campanha para que as pessoas possam auxiliar.
Então as pessoas nas suas cidades, elas se unem, fazem atividades, juntam medicamentos, roupas e mandam para o outro lado do mundo para pessoas que elas nunca viram. Mas essa mesma pessoa que fez a movimentação de ajudar alguém que ela desconhece, ela esquece do parente que está dentro de casa, está numa cama, precisando de uma palavra amiga, da atenção, da presença. É o fazer o muito sem fazer o pouco. É desvestir um santo para vestir outro, como diz o ditado popular. E a caridade, ela começa em casa. A nossa movimentação, ela precisa ser realizada primeiramente dentro da nossa família, para depois nós estendermos aqueles que estão ao nosso derredor. Certo. Wellerson, a gente está se encaminhando agora para o final do programa. Então a gente vai ter agora mais uns 2 minutinhos. Gostaria que você aproveitasse esse tempo para dar uma mensagem de caridade, de positividade para o pessoal que está em casa. Se nós pudéssemos deixar uma palavra amiga aos nossos telespectadores, seria aquela que Jesus um dia pôde nos trazer no seu Evangelho, quando ele nos disse: amai uns aos outros como eu vos amei. O amor é essa expressão grandiosa que nós precisamos ter dentro do nosso coração, na vivência do mandamento maior, que Jesus resumiu todas as leis e os profetas nessa lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, buscando nos unir, todos nós, independente da nossa religião, da nossa classe social, para a construção do mundo melhor. Porque Jesus, ele também nos disse que um dia todos nós seríamos reconhecidos como seus discípulos, por muito nos amarmos. Então é preciso que nós quebremos essas barreiras do sectarismo religioso, das classes sociais, para que justamente no despertamento do nosso coração possamos iluminar a todos aqueles que estão à nossa volta. Gostaria de agradecer o carinho e a oportunidade de estar aqui e os nossos telespectadores pela audiência. Eu que agradeço a sua presença aqui no Espiritualidade em Debate, até porque você veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Uma rápida passagem aqui na nossa região. Então, eu agradeço muitíssimo, Wellerson. E você que está em casa, já sabe, entre em contato com a Associação Médico Espírita de Santos através ou de nosso site ou através de nossa página no Facebook. Todos os nossos programas também estão sendo disponibilizados no YouTube. E você já sabe, Espiritualidade em Debate inédito, toda quarta-feira, às 18 horas. Espero você nesse mesmo horário, semana que vem. Até lá!